Fazendeiro rico pega o trator e realiza ato chocante para salvar meninas em fome. O sol queimava implacavelmente a terra seca da pequena cidade de São José, onde os rumores corriam como fogo. Miguel, o fazendeiro milionário conhecido por sua generosidade, estava prestes a fazer algo extraordinário. A cidade enfrentava uma seca severa, e as famílias mais humildes estavam desesperadas. Mas o que ninguém imaginava era que Miguel, que sempre ajudava a todos com doações, estava prestes a usar seu trator de última geração para reverter a situação de uma forma surpreendente. Naquela manhã, ele saiu de casa com um olhar determinado, que instigou a curiosidade dos vizinhos. O trator reluzente era um símbolo de esperança, mas também despertou a cobiça de um poderoso empresário do agronegócio, que queria comprar suas terras a qualquer custo. Ouvia-se murmúrios pela cidade. Ele nunca faria isso, não pode ser. Mas a verdade era que a vida de muitas meninas dependia daquela decisão. As filhas dos agricultores, que muitas vezes eram vistas como vítimas da situação, são quem mais sofria. Elas corriam para ele, com os olhinhos esperançosos, e pediam: "O senhor vai nos salvar, não vai?" Miguel subiu na máquina com as mãos trêmulas e um nó na garganta. O trator rugiu e cortou pelo terreno árido, que parecia quase morto. No entanto, as meninas se aproximaram novamente, agora com rostos firmes. E foi neste momento que tudo mudou. Elas não eram apenas vítimas. Na verdade, tinham um plano. "Nós podemos te ajudar, senhor", gritaram em uníssono. Miguel ficou surpreso. Elas estavam dispostas a arregaçar as mangas, mesmo sem ter comida garantida. Cada uma delas conhecia cada centímetro daquela terra, e juntas imaginavam como poderiam transformá-la em um campo produtivo. Enquanto o som do trator ecoava pela cidade, Miguel olhou para o horizonte. A pressão de suas escolhas pesava em seu coração. Ele sabia que o empresário estava à espreita, pronto para atacar assim que as dificuldades surgissem. Mas ele também estava cercado pela fé e coragem das meninas, que pareciam mais decididas a lutar do que nunca. No entanto, um segredo obscuro se escondia na promessa de venda de suas terras. Algo que, se descoberto, poderia mudar tudo. E agora, o que fazer? Salvar a comunidade ou seguir seu sonho de venda? As opções se apresentavam como um labirinto tortuoso, e a pressão aumentava. O tempo era curto e a colheita estava por um fio. Enquanto a terra ainda tinha um pouco de vida, Miguel se questionava: até onde ele iria para proteger as vidas e a esperança das meninas que contavam com ele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. O som do trator ainda ecoava, misturando-se aos risos nervosos das meninas. Ele olhou em volta. A cidade parecia tensa, como se estivesse segurando a respiração. O futuro das pequenas estava nas suas mãos. E, de repente, a terra sob seus pés tremeu. Um estrondo ensurdecedor fez o coração de todos disparar. Eram explosões, seguidas de fumaça e gritos. Pânico imediato. O empresário do agronegócio, que sempre fora uma sombra ameaçadora, acabara de mostrar seu verdadeiro lado. Ele nunca pretendia apenas comprar as terras. Sua ambição era controlá-las de um jeito muito mais devastador. As meninas recuaram, seus olhos agora refletindo medo
e confusão. O que está acontecendo? Gritaram. Miguel, paralisado por alguns instantes, finalmente tomou uma atitude. Ele sabia que nenhum trator poderia superar a força de uma arma. E aquelas explosões não eram apenas um aviso. Eram uma declaração de guerra. Uma nuvem de poeira subiu em direção ao céu, obscurecendo o sol. Os rostos das meninas estavam cobertos de desespero. Miguel pulou do trator, sentindo o calor do momento que parecia derretê-lo. Ele olhou para as meninas e sua determinação falhou um instante. Um nó se formou em sua garganta. "Fiquem aqui! Eu vou ver o que está acontecendo!" ele gritou. Correndo em direção ao barulho, Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. O empresário, que muitos pensavam ser um rival saudável, agora parecia ser o demônio em forma de pessoa. Ele sabia que a vida das meninas e de suas famílias dependia de cada escolha que ele fazia. A cidade estava em chamas. Quando Miguel chegou ao centro, um choque frio gelou seu sangue. O empresário estava cercado por seguranças, com uma arma em punho. "Estão todos aqui para ver isso? A cidade afundará sem mim", ele se vangloriou. Os cidadãos estavam paralisados. Alguns começaram a filmar. Outros gritavam para que ele parasse. Miguel, tomado pela adrenalina e pela cegueira da raiva, gritou de volta: "Você não precisa fazer isso. Eu vou encontrar outra maneira." Então, como um truque do destino, ele viu algo que o fez hesitar. Uma garota diante de todos, desafiando a situação. Era Clara, a mais nova do grupo. Ela não recuou, não demonstrou medo, com um olhar profundo que parecia penetrar a alma do empresário. Ela gritou: "Você não pode nos comprar! Nossa força não está à venda!" A multidão murmurou, admirando a coragem dela. Mas a cena virou um filme de terror quando o empresário apontou a arma em direção a Clara. A raiva estampada no rosto dele. "Ninguém manda em mim!" Ele rosnou, os olhos refletindo a fúria de um leão acuado. O coração de Miguel parou. Ele não podia deixar isso acontecer. Com um grito desesperado, ele lançou-se para frente. Ei! Fez barulho, mas era tarde demais. O disparo ecoou e o mundo pareceu parar. Todos gritaram. Um silêncio sepulcral caiu sobre a cidade. Clara caiu. O tempo parecia ter congelado. O que Miguel presenciou naquele momento seria uma memória que assombraria seus dias. As meninas estavam chorando, as famílias em choque. Foi assim que tudo mudou. Ele percebeu que, neste momento, suas escolhas o levariam a um destino irreversível. O empresário recuou e, com isso, a cidade mudou para sempre. Miguel sabia que a batalha estava apenas começando. Ele não só lutava por terras, mas pela vida de uma garota. E a verdade obscura que ele ocultava estava prestes a vir à tona. O peso de seus segredos começava a se acumular, e as lembranças de Clara ecoariam em sua mente. O que ele faria agora? A dor havia se instalado, e a única coisa que ele sabia naquele momento era que nada jamais seria como antes. O tempo parecia ter congelado. Clara estava no chão, e o grito que ecoou no ar fez todos congelarem. Miguel estava parado. O mundo em volta dele desmoronava. Ele havia se jogado na frente dela. Mas o que fazer agora? A dor, o desespero, tudo se misturava em um turbilhão. Ele olhou para o empresário, que agora parecia vulnerável, mas feroz ao mesmo tempo. Então, em um movimento súbito e inesperado, o empresário levantou a arma e disparou mais algumas vezes para o alto. O eco dos tiros ainda reverberava na cidade, misturando-se aos gritos de choque e pânico. As pessoas começaram a correr. Miguel não pensou, não hesitou. Ele se aproximou de Clara, seu coração batendo freneticamente. O sangue começou a se espalhar pelo chão, como uma mancha vermelha em um quadro já tão sombrio. Os medos e anseios da cidade materializaram-se em um único momento. Aquela cena horrível os unia em um só sentimento. Contudo, quando Miguel olhou para Clara, seu corpo inerte
sentiu uma onda de algo denso no fundo do seu ser. Antes que pudesse processar tudo, uma luz ofuscante iluminou o céu. O que era aquilo? Uma nuvem estranha, uma fumaça negra que não deveria estar ali. E de repente, entre a fumaça e a confusão, surgiu um veículo militar. Do nada. Um grupo de homens armados desceu dele com rapidez e força. Era como se o caos tivesse atraído aqueles soldados, diretamente da ficção. O empresário, incapaz de realidade por trás de sua ambição, parecia estar ligado àquela nova ameaça. Miguel não conseguiu entender. Quem eram aqueles homens? O que estava acontecendo? A multidão reagiu com gritos de pânico. A gente precisa correr! Alguém gritou. Mas antes que pudessem se movimentar, os homens começaram a gritar ordens. Eles apontaram armas, não só para o empresário, mas também para os cidadãos. Ninguém se mexa! Isto é uma operação governamental! Berrou um dos líderes. Miguel estava em choque. Aquela cena parecia um filme de ação. Mas era real. As meninas, agora paradas e aterrorizadas, olhavam para ele, buscando respostas. O líder dos homens se virou e, para a surpresa de todos, tirou a máscara. Era um rosto familiar. Era um velho amigo de Miguel, Carlos, alguém que ele não via há anos. "O que você está fazendo, Carlos?" Miguel gritou, seu coração batendo forte na boca. Carlos parecia imperturbável. "Eu não tenho tempo para explicações. O empresário está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Ele está tentando tomar as terras para um projeto que vai destruir tudo." Miguel estava perplexo. O empresário, que sempre fora visto como um simples rival, era agora parte de um esquema obscuro que ameaçava não só as meninas, mas toda a cidade. Todos corriam entre gritos. Miguel sabia que precisava agir. Ele se virou para as meninas. O que fazer? A vida delas estava nas suas mãos. "Vocês precisam se esconder. Agora!" Miguel gritou. Enquanto tentava reunir todos, ele sentiu o peso da gravidade da situação. Clara ainda estava ali, imóvel. A dor no peito se intensificava, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança. "O que você espera?" Carlos gritou, puxando-o pela mão. A adrenalina pulsava. "Vamos! Eles vão atacar a cidade!" Miguel não sabia o que fazer. Ele poderia deixar Clara numa situação precária ou correr e enfrentar essa nova realidade. Ele se virou, apenas uma última vez para olhar para Clara, sua amiga, a garotas e o que restava de seus planos. E a pergunta que ecoava sua mente era: quem realmente estava por trás de tudo aquilo? O que mais estava escondido na escuridão daquela cidade? O que ele não sabia era que a verdade estava prestes a vir à tona. E assim como o sol que se escondeu atrás de nuvens escuras, uma nova era havia chegado. O ar estava pesado, a tensão palpável. Miguel encarou Carlos, seu amigo de infância. Mas a história entre eles parecia distante. "Carlos, por favor, o que está acontecendo?" As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro perdido. Em meio ao caos, o homem olhou firme, seus olhos refletindo um misto de preocupação e determinação. O empresário não está só pensando nas terras. Ele planeja um projeto que vai envenenar a nossa água, matar as colheitas e, consequentemente, nossas vidas. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Tudo o que ele conhecia estava em perigo. Ele olhou para as meninas, agora todas tremendo, em choque, suas expressões apagadas pela ironia da situação. "Mas como você sabe disso?" indagou, enquanto as explosões ainda ecoavam nas memórias de todos. Carlos respirou fundo, seus olhos se endurecendo. "Eu tenho provas. Os documentos na minha mochila eram um acordo clandestino entre ele e alguns poderosos da cidade. Se não pararmos isso, seremos os próximos a sofrer." Enquanto Carlos falava, algo no fundo da mente de Miguel se revirou. Uma ideia, uma conexão que ele não percebeu antes.
fazia seu estômago torcida. Mas e as meninas, Carlos? Elas são o futuro, gritou Miguel, gesticulando para as garotas que agora estavam mais próximas. Precisamos protegê-las. Se você quiser salvar a cidade, você deve decidir, Miguel. Ficar e lutar ou sair e levar as meninas para longe. Carlos instigou. Era uma escolha esmagadora, e a culpa se acumulava como uma tempestade em seu coração. Mas antes que ele pudesse responder, o empresário gritou novamente, e uma nuvem de fumaça se ergueu perto do trator. As ordens dos homens armados continuavam. Miguel virou-se, o impulso de agir superando o temor. Ele lançou um olhar em direção a Clara, com a esperança ainda viva no fundo de seus olhos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu do meio da multidão, correndo em sua direção. Ele parecia familiar, mas a tensão fazia o rosto dele parecer um borrão. Era Leandro, o irmão de Miguel, que ele acreditava ter desaparecido há anos. Perdido em um mundo de crime e confusão. Sem fôlego, Leandro gritou: Miguel, você não sabe, eu ouvi tudo. As palavras dele cortaram como uma faca. Miguel ficou paralisado. Ouviu o quê? A dúvida e o medo invadiram sua mente. O que mais estava escondido? E o que ele escondia? Eu sei, o empresário, ele fez um acordo com o nosso pai. Ele está por trás de tudo. E você não pode confiar nessa operação governamental. Ela é só uma fachada. É uma armadilha. O olhar de Leandro estava carregado de pânico. E Miguel percebeu que a realidade que ele acreditava ser sólida estava desmoronando. Carlos, que escutava tudo com uma expressão em conflito, virou-se para Miguel. Ele está certo? Como seu pai está envolvido nisso? A pergunta pairou no ar como um eco. Miguel sentiu um frio correr pela espinha. Seu pai? Como ele poderia? Ele falhou em proteger a cidade, a família e agora até as meninas. O peso da traição começava a desmoronar sobre ele. Mas antes que pudesse processar, o estrondo próximo cortou os pensamentos. O empresário, tomado pela fúria, virou a arma contra a multidão, disparando novamente. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Miguel gritou: desçam! Enquanto empurrava as meninas para o chão. O tempo parecia estender-se. E no meio da confusão, uma ideia chocante surgiu na mente dele. Será que tudo o que fizeram até agora estava dentro de um plano que ele nunca tinha compreendido? No meio das balas e gritos, Miguel percebeu que não era apenas a vida das meninas que estava em jogo, mas também a verdade sobre sua própria família. Enquanto o caos se desenrolava, o mantra repetido em sua mente crescia. A batalha estava apenas começando, e a verdadeira natureza de quem ele pensava que era estava prestes a ser exposta. O ar estava pesado, a tensão palpável. Miguel encarou Carlos, seu amigo de infância, mas a história entre eles parecia distante. Carlos, por favor, o que está acontecendo? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro perdido em meio ao caos. As explosões ainda ecoavam atrás deles, e o pânico crescia entre os cidadãos. Os gritos se tornavam cada vez mais agudos, e ele sabia que não tinha mais tempo. Carlos estava com uma expressão intensa, seus olhos brilhando de determinação. O empresário não está só pensando nas terras. Ele planeja um projeto que vai envenenar a nossa água, matar as colheitas e, consequentemente, nossas vidas. A verdade chocante bateu em Miguel como um soco no estômago. Ele não podia acreditar. Isso mudava tudo. Mas como você sabe disso? Miguel indagou, ainda tentando entender a profundidade da situação. Eu tenho provas. Documentos que consegui roubar. Era um acordo clandestino entre ele e algumas figuras poderosas. O que mais, Miguel? O que você precisa saber é que se não pararmos isso agora, seremos os próximos a sofrer. Enquanto Carlos falava,
Miguel olhou para as meninas. A angústia tingia seus rostos e o turbilhão de emoções quase o fez desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, uma centelha de esperança acendeu em seu peito. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. O empresário, tomado pela fúria e a ambição desenfreada, disparou sua arma novamente. O som do tiro ecoou como um trovão na quietude aterrorizante. Miguel, instintivamente, se jogou na frente das meninas, gritando: "Desçam!" Ele as empurrou para o chão. O desespero e o medo pareciam envolver tudo ao redor. Mas então, no meio do caos, algo inesperado ocorreu. Um brilho intenso atravessou o céu. Era um enorme feixe de luz, ofuscante, e parecia vir do centro da cidade. Todos pararam. Miguel esfregou os olhos tentando entender o que estava acontecendo. O empresário também ficou paralisado, sua expressão mudando de raiva para perplexidade. E, como se fosse uma cena de filme, uma imensa nave apareceu, pairando sobre as cabeças deles. A multidão ficou em silêncio, os olhos widening de incredulidade. Miguel mal conseguiu entender. "O que é isso?" sussurrou. A origem da luz se tornou uma sombra. As pessoas começaram a chorar e a gritar em temor. O que estava acontecendo? Era um mal que vinha de fora? Ou algo muito mais sinistro? A nave, como um monstro de outro mundo, emitiu um som grave e penetrante. A terra tremeu sob os pés de Miguel. Ele quase caiu. As meninas ao seu redor estavam com expressões de horror, congeladas em um momento que parecia interminável. E quando uma escada se desceu lentamente, revelando uma figura estranha, a multidão murmurou. Era uma mulher de aparência sobrenatural, com olhos que brilhavam como estrelas e uma presença que exalava poder. Ela olhou diretamente para Miguel e Carlos. "Vocês lutam por algo que não compreendem. Deixe eu mostrar a verdade." Sua voz ecoou, reverberando dentro dele. "Miguel, isso é uma armadilha!" gritou Carlos, tentando puxá-lo para longe. Mas uma força invisível parecia prendê-lo no lugar. O empresário, agora apavorado, recuou e gritou: "Não, não se aproximem!" E assim, no meio da tensão insuportável, aconteceu o impensável. A mulher estendeu a mão e um feixe de luz atingiu diretamente Miguel. Ele sentiu seu corpo se acender, como se uma energia completamente nova estivesse se infiltrando em suas veias. As memórias de sua vida começaram a desmoronar, revelando segredos que ele nunca imaginou. "Você é o escolhido para decidir o destino desta cidade, e o seu", a mulher declarou, e algo dentro de Miguel começou a doer. O peso do seu passado, com seu pai, as traições. Tudo se aglomera em sua mente. A verdade sobre sua família começou a fluir. Ele sempre pensou que era um fazendeiro rico que ajudava a comunidade. Mas agora, a verdade estava prestes a ser revelada. "Não, não pode ser! O que você está dizendo?" Miguel sussurrou, o desespero tomando conta de suas palavras. A dor da revelação estava se formando como uma tempestade. E assim, enquanto o caos se desenrolava à sua volta e as vidas das meninas estavam nas suas mãos, uma verdade devastadora surgia. Miguel estava prestes a descobrir que sua vida estava ligada a segredos obscuros e a escolha tornava-se ainda mais sombria. Ele estava em um caminho que poderia mudar tudo e, no entanto, sua verdadeira lealdade ainda era em mistério. O que ele faria agora? A nave pairava acima, a cidade em tumulto, e Miguel, no centro de tudo, precisava decidir entre a verdade que sempre conhecera e a nova realidade que estava emergindo. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Como ele salvaria não apenas a cidade, mas a si mesmo? Miguel estava paralisado, o feixe de luz ainda brilhando sobre ele e a mulher de olhos estelares o encarando. A pressão da revelação sobre sua família o sufocava. "O que mais você precisa saber?"
As palavras dela ecoaram em seus pensamentos, e o pânico crescia. Então, antes que pudesse responder, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma explosão ao longe interrompeu aquele momento. O som era ensurdecedor, e a nave pareceu tremer. O empresário, que até então estava sem reação, esboçou um sorriso maligno. "Estava esperando por isso", murmurou, como se soubesse que algo ia acontecer. E foi então que tudo desmoronou. Uma figura surgiu na porta da nave. Era um homem, vestido com um uniforme que ninguém reconhecia. Ele era alto, com uma presença ameaçadora. Mas não era um estranho. Miguel congelou ao ver o rosto dele. Era seu pai, o homem que ele acreditava ter perdido para sempre. A confusão tomou conta de Miguel. "Pai", a única palavra que conseguiu pronunciar, saiu de sua boca em um sussurro de incredulidade. O homem sorriu de forma sombria, mas havia um brilho estranho em seus olhos. "Sim, Miguel, estou de volta, e você precisa entender. Eu sempre estive aqui." As meninas, com rostos pálidos, assistiam à cena aterrorizadas, incapazes de processar a verdade que estava se desdobrando diante delas. "Você é parte disso, Miguel. O destino da cidade está nas suas mãos, mas você nunca percebeu." A mulher com olhos brilhantes olhou para Miguel. A tensão entre os dois era palpável. "Ele não é quem você pensa que é", disse ela, sua voz firme. "Ele estava envolvido em tudo. Esse projeto, isso tudo começou com ele." Miguel sentiu uma onda de dor. O que sua mãe diria? O que as meninas pensariam? Seu pai, um monstro por trás do sofrimento desta cidade, a essência da traição. "Pai, você não pode", ele gritou, desmoronando. "O que você fez?" A consciência do que estava prestes a se revelar era um peso esmagador. Mas seu pai apenas riu, um som profundo que fazia ecoar os pesadelos de Miguel. "Oh, meu filho, você ainda não entendeu. Eu fiz isso por nós. O poder que adquiriremos com essa cidade será algo que você não consegue imaginar. Eu tentei proteger você, mas você escolheu o lado errado e se afastou de mim." Miguel olhou em volta. O caos tinha um novo significado. As explosões, o empresário, tudo parecia fazer parte de um plano maligno. "As meninas, pai, você não se importa com elas?" O desespero na voz dele era palpável. O pai apenas fechou os olhos, como se aquilo não importasse mais. Enquanto o ar se tornava denso de tensão, Carlos gritou: "Miguel, precisamos agir agora." O grupo em volta estava confuso, as emoções à flor da pele. Miguel sabia que precisava decidir, mas como poderia agir? A raiva e a dor estavam prestes a consumi-lo. E então, como um golpe repentino, o empresário disparou novamente. Mas desta vez, a bala não foi para o alto. Um grito, um choque, e a multidão estava em caos. Miguel, com o braço esticado, bloqueou a visão, mas não conseguiu evitar o impacto. Um grito ecoou, e o tempo parou. Clara, a corajosa que desafiara a situação, caiu. Tudo à sua volta se tornou silêncio, um vazio ensurdecedor. Os olhos de Miguel se arregalaram. A cena mudava drasticamente, e a verdade sobre sua família se tornava irreversível. Ele não apenas havia perdido Clara, mas sua própria essência e compreensão do que realmente importava. O medo e a dor tornaram-se um único grito em seu peito. "Clara!" Ele se lançou em direção a ela, mas a vida estava escorregando entre seus dedos. O que havia começado como uma luta pelo futuro da cidade, agora se transformava em um pesadelo que ele nunca poderia ter previsto. Agora, a trama e o destino estavam emaranhados, revelando segredos devastadores. O que mais estava oculto naquele labirinto de mentiras? Qual seria o custo de descobrir a verdadeira lealdade entre pai e filho, amigo e aliado? O que restava da luta agora era ainda mais confuso, e Miguel percebeu que tudo acabara de começar. Miguel estava paralisado, o mundo ao seu redor desmoronando.
Ele ficou tentando processar a cena que se desenrolava. Clara no chão. O desespero cortou seu peito como uma faca afiada. Ele não podia acreditar, mas algo dentro de si estava prestes a explodir. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, um novo estrondo ecoou na cidade. As pessoas gritaram. O céu parecia se abrir e uma sombra passou rapidamente. Miguel olhou para o céu. Era a nave. O que estava acontecendo? Era como se tudo estivesse conectado em uma rede de desespero. De repente, a mulher com olhos brilhantes se virou. Miguel, você precisa decidir agora. Sua voz era forte, mas algo em seu olhar transmitia preocupação. O pai e o empresário observavam com fúria. O tempo parecia desacelerar, mas Miguel sentia o peso da vida de Clara e das meninas em suas mãos. E então, quando tudo parecia perdido, um tremor sacudiu o chão. O empresário, olhando para o céu, gritou: "Não! Eles não podem estar aqui!" Suas palavras ecoaram em meio ao pânico crescente. Então aconteceu. A terra sob seus pés começou a rachar. Miguel caiu de joelhos e o fedor de fumaça e veneno preencheu o ar, como se a própria terra estivesse gritando. Uma luz ofuscante surgiu da abertura no chão, e antes que pudesse entender, uma criatura gigantesca emergiu. Era um ser grotesco, com escamas e olhos que emitiam um brilho ávido. O horror percorreu sua espinha. O que era aquilo? Miguel virou-se para Carlos, seu amigo, e viu o mesmo medo refletido em seu rosto. O que está acontecendo? Mas não houve tempo para respostas. A criatura rugiu e o som reverberou em cada canto da cidade, como um eco distante trazendo todas as desgraças. O empresário, que antes mostrava segurança, agora parecia só um homem pequeno. Diante daquela força sobrenatural, ele recuou, o medo estampado no rosto. Não, eu não planejei isso. O ser colossal, com seus músculos pulsantes, avançou em direção a todos. As meninas estavam paralisadas, seus olhos se arregalando diante do desespero. Miguel sentia como se o chão estivesse se despedaçando sob ele. Ele se levantou, tentando proteger as meninas, mas a criatura lançou uma sombra ameaçadora sobre eles. Nesse momento, um grito cortou o ar. Era Clara. Ela estava acordada, seu olhar fixo na criatura que parecia reconhecer. "Clara, cuidado!" gritou Miguel, mas a jovem se moveu. Ela levantou a mão e, para a surpresa de todos, uma luz intensa brotou de seus dedos. Era como se tudo ao redor tivesse congelado. As meninas olhavam boquiabertas e até mesmo Miguel se sentiu paralisado pela imagem dela. "Você não sabe quem eu sou!" Clara gritou, o tom de sua voz imponente. A criatura hesitou, como se estivesse estudando-a. Então, algo incrível aconteceu. Clara começou a falar em uma língua estranha, profunda, e as palavras se transformaram em feitiço. Miguel nunca tinha visto nada assim. E antes que pudesse levantar qualquer objeção, a criatura caiu de joelhos, como se estivesse sendo derrotada por um poder ancestral. Uma pergunta surgiu em sua mente. Quem era Clara? O que ela estava escondendo? Uma onda de expectativa e medo invadiu Miguel. Estava tudo muito confuso. A mulher da nave observava, e em seu olhar havia uma mistura de aprovação e preocupação. Que segredos mais estavam escondidos naquelas sombras? A cena mudava rapidamente. O empresário, o pai de Miguel, caos ao redor, e ainda assim, o poder de Clara estava crescendo e se manifestando. "Você é forte. Nós podemos derrotá-lo", a mulher da nave gritou, como se soubesse que Clara poderia ter o que era necessário para acabar com a ambição daquele homem. Mas, então, algo ainda mais chocante aconteceu. A luz que emanava de Clara parecia ser puxada para dentro dela. Miguel se deu conta de que não era apenas um feitiço. Era uma ligação, uma conexão ancestral com aquela criatura. A verdade estava desmoronando ao seu redor, e a revelação o deixou em estado de choque. Clara não era quem ele pensava. A pergunta fervia em sua mente.
Até onde ela o levaria nessa encruzilhada? O que teria sido aquele momento de poder? E o que mais estava prestes a ser revelado na conexão entre Clara e aquela criatura? O que agora parecia um mundo de segredos e traições se tornava um pesadelo aterrorizante, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto a luz emanava de Clara, o ser colossal à sua frente hesitou. A multidão paralisada assistia em silêncio, temor e esperança misturados no ar. No entanto, uma tensão crescente tomou conta de Miguel. Ele olhou para Clara, que estava vestida de luz e coragem. Sua expressão firme diante da criatura. Mas algo começou a mudar. Uma onda de escuridão envelopou a cena, como se as sombras quisessem engolir aquela luz. Miguel franziu a testa. Aquela energia não parecia apenas uma força mágica. Parecia um poder autêntico. E, de repente, tudo se transformou. A criatura ergueu a cabeça, e seu olhar fixo em Clara parecia reconhecer algo profundo. Um sussurro cortou o ar. Miguel, a mulher da nave disse, sua voz tremendo. Você deve entender, Clara não é o que você pensa. O coração de Miguel disparou. Como assim? Ele não podia acreditar. Clara, a garota que sempre demonstrava bondade agora, estava envolta em um mistério. Sem aviso, a luz que emanava dela começou a mudar. As cores mudaram de um brilho suave para um vermelho ardente, quase como se estivesse queimando. Clara soltou um grito, sua voz ecoando entre as árvores. Não! Não assim! E nesse momento, a verdade irrompeu. A luz finalmente explodiu em um brilho ofuscante, revelando não apenas a força mágica dela, mas também um lado sombrio. Miguel ficou paralisado, os olhos arregalados. Clara, ele sussurrou, medo fazendo sua voz tremer. Antes que ele pudesse processar, a sombra em torno da criatura era sugada para dentro de Clara. Algo estrondoso. Aconteceu, um eco de poder que reverberou até o mais profundo de sua alma. Acho que a verdadeira Clara estava despertando. Seus olhos, antes gentis, agora tinham um brilho intenso, de algo primordial, quase ameaçador. O ser colossal ergueu-se, e Miguel ficou horrorizado, ao ver que a verdadeira natureza de Clara estava emergindo. Ela tinha um poder muito além do que imaginava. Miguel, você não entende. Eu sou a guardiã deste lugar. Eu sou tudo o que você teme, mas também o que você precisa. O empresário que observava em choque balança a cabeça, murmurando algo sobre traição e poder. O pânico percorreu a multidão que começou a murmurar. Algumas pessoas se afastando, outras levantando as mãos, paralelamente às suas expressões de incredulidade. O que estava acontecendo? Miguel olhou para Clara de novo, sua determinação e conexão com aquele ser fazendo-o vacilar. E então, como um tiro, a verdade definitiva atingiu Miguel. Você sempre esteve perto de mim, mas nunca viu a verdadeira pessoa que sou. Clara sussurrou. Segundos passaram enquanto Miguel tentava absorver essas palavras. Algo não se encaixava. Os sentimentos dele por ela estavam agora em um labirinto de confusão. A mulher da nave olhou aprovada. Ele está certo, disse ela, apontando para o empresário. Você tem uma escolha, Miguel. Aceitar o que Clara é e unir forças, ou perder tudo o que ama. As palavras dela eram como balas, dividiam o que ainda restava da sua paz. Mas Miguel hesitou. O passado de Clara era uma incompreensão, e ao mesmo tempo a população a encarava como algo que não compreendiam. E se tudo aquilo que ele acreditava fosse uma ilusão? Isso mudaria a percepção dele sobre as meninas e sobre toda a cidade. Ele encarou o empresário, o pai e, finalmente, Clara. O ciclo de traições se fechava, revelando que na alma daquela cidade todas as alianças eram fracas. Em um movimento rápido, o empresário tentou disparar sua arma em direção a Clara, mas antes que o disparo pudesse ecoar, a criatura a protegeu.
O poder do antigo ser emanava, e todos os olhares estavam agora voltados na direção de Clara, mas a interdição à sua presença era forte. Miguel se viu em um impasse. Com raiva e amor entrelaçados na sua mente, ele ficou ali parado, sem saber se deveria lutar ao lado dela ou ver a verdade de sua própria realidade. E enquanto os dois se encaravam, um novo desafio surgiu do meio da multidão. Algo que ele nunca poderia imaginar. Por trás de tudo isso, o pai dele se adiantou, revelando um segredo devastador que poderia mudar tudo e desmoronar a cidade. "Foi você quem a transformou, não foi?" gritou Miguel, a raiva e a tristeza fluidas em sua voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, todos esperando pela resposta. E naquele instante uma nova tempestade estava prestes a se formar, colocando em risco tudo e todos o que Miguel sempre amou. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em seu pai, esperando uma resposta que viria como um vendaval. O silêncio se estirou entre eles, cortante. A multidão segurava a respiração, os rostos pálidos e os olhos arregalados. Clara estava à beira de se transformar em algo maior do que ele jamais poderia imaginar, e isso o deixou em um estado de choque. "Você não entende, pai. Quem é você?" Miguel sussurrou, a voz embargada. O pai respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que poderia mudar tudo. "Eu fiz isso pela nossa família, Miguel. Você nunca soube, mas essa cidade inteira é uma peça do meu plano. Eu precisava que Clara revelasse seu verdadeiro poder." As palavras dele eram como facadas, profundas e certeiras. "Ela é a chave para tudo, a energia dela é pura. E eu sou aquele que a desacredita. Eu só precisava que você a guiasse, que o amor dela por você a tornasse forte." O estremecimento percorreu a espinha de Miguel. "Você está mentindo. Clara não é uma ferramenta, ela é uma pessoa." A indignação crescia dentro dele, mas seu pai apenas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. E enquanto Miguel tentava absorver essa nova cruel realidade, os olhos da criatura colossal estavam fixos em Clara, que parecia lutar contra a força dentro de si. A luz vermelha emanando dela pulsava, forte e resoluta. Encontrou um equilíbrio com a sombra, e naquele exato momento, Miguel percebeu que o que estava se desenrolando ali não era apenas uma luta por terras ouvidas, mas uma batalha entre controle e liberdade. Mas então, a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. Clara começou a se transformar. Sua figura parecia inchar, quase como se a luz estivesse saindo de seu corpo, com tamanha força e intensidade que a própria cidade tremeu. E o que aconteceu depois foi um choque que fez o coração de todos pararem. De repente, um clarão iluminou a noite, vindo do céu. A nave acima deles começou a emitir um som profundo, quase como um rugido, e a atmosfera carregada parecia vibrar. O empresário gritou, tentando disfarçar o pavor em suas palavras. "O que é isso?" Miguel olhou para o pai, agora tão pequeno em comparação ao que estava se desenrolando. Então, sem aviso, um portal de luz surgiu, devorando a paisagem à sua volta. E para o horror de Miguel, do portal surgiram figuras sombrias, seres com formas distorcidas e olhares cruéis. Eles avançaram em direção ao empresário, e o choque no rosto dele era cristalino. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele recuou, a realidade despedaçando o que restava de sua autoridade. Miguel sentiu um nó na garganta aumentar enquanto assistia à cena. Aqueles seres não eram apenas criaturas. Eles faziam parte de algo maior, um poder ancestral que havia sido selado por muito tempo. Clara gritou, e sua voz reverberou através do espaço como um chamado. "Vocês não podem colocar essa cidade em risco." A transformação dela se concretizava enquanto um halo de luz a cercava, erguendo-a como uma deusa em meio ao caos. O que Miguel não percebeu de imediato era que a verdadeira batalha estava se formando dentro dela também. Os seres que saíram do portal se voltaram para Clara
e começaram a murmurar em uma língua que ninguém entendia, ecoando através do ar pesado. Miguel sentiu que a conexão entre Clara e aquele ser colossal poderia estar mais próxima do que imaginava. O diabo ali era seu pai, enquanto Clara poderia ser a solução. Mas tudo isso era uma faca de dois gumes. De repente, em meio ao tumulto, um dos seres se fixou em Miguel, como se soubesse de sua luta interna. E as palavras ditas em uma língua diferente atingiram seu coração. Você, Miguel, tem um destino a cumprir. A escolha é sua. O que você ama e o que você teme, tudo se entrelaça. Ele ficou sem ar. O que isso significava? As vozes da cidade começaram a se misturar ao som dos seres. O pânico estava tomando conta. As meninas olhavam para ele, cheias de esperança, mas também de medo. Não havia volta. Miguel percebeu que as relações que ele conhecia estavam prestes a mudar para sempre. Cada laço agora impreciso entre o amor e a traição. Antes que pudesse tomar uma decisão, tudo ficou envolto em escuridão. E no silêncio que se seguiu, uma certeza se instalou em seu coração. A batalha que estava prestes a se desenrolar não era apenas pela cidade, mas pela sua própria alma. E ele não sabia de que lado deveria estar. O que ele escolheria? O que realmente significava ser forte? E neste jogo de sombras e luz, quem sairia vitorioso? Miguel sentiu a energia pulsante ao seu redor. O ser colossal diante de Clara parecia hesitar. A tensão no ar era palpável. As sombras dançavam e a luz lutava por espaço, criando uma batalha surreal bem diante de seus olhos. Você é mais forte do que imagina, gritou Clara, sua voz ressoando como um chamado épico. A transformação dela estava ao alcance de todos, e Miguel percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que qualquer um deles poderia ter previsto. Os seres que emergiram do portal começaram a se agitar, mas Clara se firmou, pronta para enfrentar o passado e o futuro. Este é o meu momento, ela bradou, enquanto a luz emana dela crescia, cobrindo a cidade em radiância. E no fundo de sua mente, Miguel sabia que essa luz era verdade. Uma verdade que precisava prevalecer. O empresário, paralisado de medo, finalmente se manifestou, o desespero estampado em seu rosto. Vocês não podem fazer isso, ele gritou, mas sua voz tremia. Você não tem controle aqui. Mas Miguel percebeu que o controle era uma ilusão e a força estava realmente nas mãos de Clara. A criatura colossal finalmente respondeu, seu rugido ecoou como um trovão, e a multidão observava com um misto de terror e admiração. Clara, use seu poder! Miguel gritou, seu coração batendo a 1000. E quando o silêncio profundo tomou conta, a transformação finalmente aconteceu. A luz de Clara explodiu em faíscas douradas, reunindo todos ao redor dela em um halo de esperança. Os seres sombrios hesitaram, como se o feitiço de Clara estivesse prendendo suas almas. Neste momento, Miguel viu o futuro diante de si, não só para si, mas para toda a cidade. Ele precisava abraçar seu coração, a coragem que estava escondendo. Era hora de lutar. Eu não posso deixar você fazer isso, Miguel gritou para o pai, que estava encurralado entre o orgulho e o medo. Onde está o homem que eu conhecia? Mas seu pai olhou para ele, o desespero era real. Eu estou apenas tentando proteger você. A voz dele tremia. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A luz se expandiu, Clara assumiu seu verdadeiro papel, e Miguel se colocou entre o futuro e o passado. Eu escolho o caminho da esperança. E nesse momento, a silhueta do ser colossal desapareceu. Os seres sombrios recuaram, como se soubessem que perderam a batalha. Clara, iluminada e poderosa, olhou diretamente para Miguel e sorriu. Juntos, podemos fazer o que é certo. A cidade estava vibrando de energia, um renascimento, uma nova promessa.
As meninas assistiram com lágrimas de esperança, vendo aquela força incrível surgir entre seus amigos, enquanto a luz irradiava um novo começo. Enquanto a poeira assentava, Miguel percebeu que nada seria como antes. Ele olhou para os rostos ao seu redor, as emoções conflitantes e a sensação de que o passado finalmente estava acabado. Clara aproximou-se dele, e por um instante tudo parecia perfeito. Mas enquanto a cidade se reinstaurava em seu novo tempo, uma sombra sutil passou sobre a luz. Algo ainda estava oculto nas sombras. Uma pergunta sem resposta ecoou na mente de Miguel. O que realmente aconteceu com meu pai? Ele ainda será um amigo ou um inimigo? A incerteza pairava no ar e as palavras finais de Clara se tornaram um eco em sua mente. E com isso, a história não acaba. Há mais a ser descoberto. O que vem a seguir? Miguel queria saber. E você também. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.